Vamos apresentar agora uma aplicação das coisas que a gente viu até agora. Na verdade, é um pouco de aplicação do que a gente viu até agora, com as coisas que a gente ainda vai ver, mas eu vou adiantar algumas coisas do que a gente vai ver, só para a gente já usar e fazer a aplicação interessante. Então, para quem vem do futuro, eu não tinha cardinais aqui ainda nessa época, então uma parte da notação que eu vou usar aqui vai ficar um pouquinho mais complicada só por causa disso, mas a gente vai, para quem está vendo agora, o que eu vou usar de cardinais é que toda boa ordem admite uma ordem melhor ainda, vai, digamos que é uma ótima ordem, como uma aluna minha nomeou um tempo atrás. Então vou colocar qual que é a proposição, que é o que eu vou usar, e a gente aprova ela, tá? E é que na verdade isso aqui, se você já tivesse cardinais para frente, você já teria essa propriedade de graça. Então você pega um x, um conjunto, existe a boa ordem sobre x, tal que para qualquer x pertencente a x não existe sobrejeção de. Isso aqui são os menores que esse x, então vamos pôr assim: vai, y pertencente a x, tal que y é menor estrito que x. Essa aqui é a ordem, então não existe uma boa ordem assim sobre x, sobre a direção daqui em x inteiro. Se você faz então sempre tem isso, tá? Isso aqui eu estou usando assim. Se você tem o princípio da boa ordem, isso aqui você já ganha de graça. Vamos pôr o desenho aqui. Então imagina que isso aqui está representando a boa ordem do x, tudo bem? E aí você está falando que não existe um ponto que você para aqui no meio, x, tal que esse começo aqui já tem uma sobrejeção com tudo. Como ele é um subconjunto, isso é consequência imediata do Cantor-Bernstein-Schroeder, que se você tivesse uma sobrejeção desse comecinho com tudo, você teria uma objeção, na verdade. Então, tipo, o que ele está afirmando é não tem uma objeção entre esse segmento inicial aqui, digamos, e tudo. Tá bom? Repara que a boa ordem, por exemplo, dos naturais, a usual que você tem essa propriedade, certo? Porque se você pegar um natural qualquer, travar, antes dele só tem infinito, né? Então não tem uma objeção com os naturais inteiros. Mas se você pegar, por exemplo, aquela ordem que é você põe primeiro uma cópia dos naturais, depois uma segunda cópia dos naturais, se você travar um cara na segunda cópia, a quantidade que veio antes é inumerável, igual o conjunto inteiro. Então tá vendo? Então são duas boas ordens. Uma tem essa propriedade, seria uma ótima ordem, essa já não seria uma ótima ordem. Eu estou afirmando aqui que sempre existe essa ótima ordem. Como é que você mostra isso? A demonstração é razoavelmente simples, uma vez que você percebe o que é que você tem que fazer. Fixa uma boa ordem qualquer que você tem pelo princípio da boa ordem. Tá bom? Então você tem via axioma que você tem uma boa ordem. De repente você já deu sorte e ela tem essa propriedade. Acabamos. Se ela não tem essa propriedade, o que aconteceu? A quantidade, o conjunto dos x's que tem essa propriedade, a que falha, né, que tipo que existe uma sobrejeção com o segmento inicial, não sei o que, é não vazio. O que eu faço? Uso a que é uma boa ordem e pego o menor deles. Então vamos pegar aqui, ó, só para marcar. Esse x aqui, ele tem uma bijeção entre esse começo e o total. Tudo bem? Então ele tem uma bijeção entre tudo, todo esse comecinho, entre o comecinho e tudo. E ele é o primeiro que tem isso aqui, ou seja, todo mundo que tem aqui antes não tem uma bijeção com tudo, tá bom? O que você faz? Trava aqui esse conjunto, pega esses menores, então, portanto, tem uma bijeção com o conjunto inteiro. Essa bijeção induz uma boa ordem sobre o conjunto inteiro, certo? Simplesmente você pega a bijeção dele com o x inteiro e olha a ordem que você está no domínio, certo? Esse cara que você está agora aqui está com uma objeção com o seu conjunto inteiro e ele tem essa propriedade que a qualquer momento que você trava, não tem uma objeção com tudo, porque se ele tivesse uma objeção com tudo, você puxando com essa f aqui, você teria que esse pedaço aqui no começo teria uma objeção com tudo lá desde cara. Então aqui que você está usando a minimalidade. É bem mais fácil escrevendo do que falando isso aqui que eu pus. Mas na hora que você entende a ideia, sai bem simplesinho. Tá bom? Então, a gente vai usar aqui que a gente sempre consegue essa ótima ordem aqui sobre os conjuntos. O que vai ser a minha aplicação? A minha aplicação vai ser sobre coberturas por circunferências. Eu vou discutir coberturas por circunferências duas a duas juntas no R3. Mas antes, só para motivar, vamos argumentar só que tipo, isso não é possível no R2. O que eu quero dizer? Que no R2, né, tipo, não existe, então, vamos pôr assim, não existe C cobertura por
circunferências duas a duas disjuntas. O que eu quero dizer com isso? Você faz uma circunferência, então é só a casquinha, tá? Então você fez uma circunferência aqui, aí depois eu posso pôr uma outra aqui, eu posso pôr uma aqui no meio, eu posso pôr outra aqui, tá vendo que elas são de duas disjuntas. Mas eu não consigo fazer uma família tão grande que cubra o R2 inteiro, tá bom? Tô obviamente considerando que pontos não são circunferências, né? Seria uma circunferência de raio zero, sei lá. Tô pensando que pontos não são circunferências, senão não dá graça, né? Você cobre com todos os pontos 2 a 2 juntos. Tudo bem? Isso aqui é um resultado de espaços métricos, vai, se você quiser pensar. Por quê? Supõe que existe essa família. Se existe essa família, escolhe um ponto qualquer. Então aí você vai lá e cobriu esse cara aqui. Sei lá, pega o ponto que cobriu o 0, 0, vai, o 0, 0 está aqui na circunferência, beleza? Por exemplo, essa circunferência tem um centro. Esse centro não foi coberto pela circunferência, certo? Porque o centro de uma circunferência não pertence à circunferência. Então ele tem que ter sido coberto por outra circunferência. Então pega a circunferência que você pegou aqui dele. Obviamente, essa circunferência que você pegou aqui, o raio dela, ele acaba sendo menor. Ele é menor que a metade do raio da circunferência original, certo? Tipo, porque se ele fosse igual à metade, você ia ter que essa circunferência aqui ia tangenciar essa e elas teriam um ponto em comum. Então ele tem que ser menor que a metade do raio da circunferência original, certo? Bom, mas tudo bem. Então aí agora eu vou ter esse outro centro aqui que não está coberto por essa circunferência e aí você, pensando um pouquinho, você vê que ele não está também coberto pela anterior. Então aí de novo você tem que argumentar que tem uma circunferência na sua família que cobre esse. E de novo, o raio dessa tem que ser menor que a metade do raio da anterior, certo? E aí o próximo você vai fazer alguma coisa assim e assim. Então chama o centro dessa aqui de x0, chama o centro dessa aqui de x1, chama o centro da próxima de x2. Então você tem a sequência dos centros. A sequência dos centros, por causa desse argumento que eu falei que os raios vão caindo pela metade, é de Cauchy. Então, portanto, é convergente. Estamos usando a completude da R2. Bom, mas então pega o limite, pega x sendo o limite desses caras que você pegou. É um argumentinho mais ou menos visual aqui de você pôr que esse limite ele não está coberto em nenhuma das circunferências anteriores. E se você tentar pegar uma circunferência que cubra ele, ele vai ter, tipo, que tem esse ponto, essa circunferência que cobre esse ponto e vai ter que ter cruzado com alguma das outras circunferências que veio antes. Tudo bem? Então não é disjunto. Então, ou seja, você teria que esse limite aqui não é possível que alguém cubra esse último ponto. Tá bom? Então isso resolve o caso no R2. No R3 a situação muda, né? Porque na R3 você poderia ter o quê? Você poderia ter uma circunferência de assim e uma circunferência que passa por outro plano, sem elas se encostarem, certo? Que passa lá no meinho e funciona. Esse argumento que eu estou falando não funcionaria. Se você pegasse esferas, né, só a casquinha da esfera, funcionaria, mas eu estou pegando agora circunferências no R3 e aí eu posso fazer essa jogada. E essa jogada vai permitir que a gente faça a construção de fato. Então, para um momento para pensar, a gente vai mostrar esse resultado que eu acho que é relativamente surpreendente. A gente vai mostrar que no R3 você consegue fazer uma família de circunferências, todas, né, 2 a 12 juntas, de forma que na hora que você junta todas elas, dá todos os pontos do R3. Beleza? Eu vou usar algumas coisinhas, eu vou falando conforme a gente vai precisar. Vou usar coisas do tipo que tem uma objeção entre R, R2, aqui é só e R3. Vou usar isso, tá? Vou usar também que isso aqui é a mesma coisa que você pegar só os reais positivos, tá? Isso aqui a gente ainda não mostrou, a gente vai depois tirar como consequência meio fácil das coisas que vai vir para frente, mas acho que você consegue se convencer rapidamente desse tipo de coisa. Vou usar também que se você tiver um conjunto A infinito e pegar os subconjuntos finitos de A, então vamos pegar, seria o partes finito, do tipo, eu só não vou pegar o partes inteiro, que o partes inteiro a gente já viu que é maior que ele, mas se o A for infinito e o partes dele pegar o A infinito e eu tomar só os subconjuntos finitos de A, isso tem uma objeção. Tá? Pensa com os naturais que você talvez já se convença. Os naturais, se você pegar só a quantidade de subconjuntos finitos dos naturais, isso aí você consegue mostrar por indução. Tá? Tem uma objeção com os naturais. Isso aí, ou seja, subconjuntos finitos de ômega, ou dos naturais, é enumerável. Tá bom? A demonstração para os outros não vai ser muito diferente disso.
Beleza, eu vou usar isso aí então. Então eu vou começar com o seguinte lema, vai ser só um lema e depois já fazer o resultado. Então o lema, vamos enunciar ele aqui bonitinho. O que é o lema? Você supõe que você tem C, é uma família de circunferências, então família de circunferências, eu vou pôr que é circunferências, então família de circunferências, duas a duas disjuntas, tal que não existe F que sai de C e chega em R3 sobre a ejetora. Intuitivamente eu estou falando que eu estou pegando menos circunferências do que pontos no R3, tá bom? Então tenho menos circunferências do que pontos no R3. Se existe P pertencente ao R3, mas que não foi coberto pelas circunferências, então existe C', ou vamos manter a notação que eu estou lá, então existe um C que não pertence a C, tal que P pertence a C. Então C é uma circunferência, não está escrito, mas P é uma circunferência. Tá? E mais que ele não está nesse aqui, você tem que ela é disjunta de qualquer uma das que estavam lá. Então vamos ler esse enunciado, porque eu sei que ele ficou longo, mas a ideia dele é bem simples. Imagina que você tem uma família de circunferências, que a quantidade de circunferências é menor que a quantidade de pontos na R3. Tudo bem? E aí supõe que você, na hora que você tomou a união dessas circunferências, não deu o R3 inteiro. Sobrou um ponto. O que eu estou afirmando é, então você consegue arrumar uma circunferência que é disjunta de todas as outras que vieram antes e que tem esse ponto. Tudo bem? É isso. É isso aqui que tá falando. Então, ó, é essa ideia que a gente tem. Eu vou basicamente aqui dar a ideia de como é que você faz essa demonstração. Eu vou apagar o enunciado, porque senão a gente vai ficar muito. Mas a ideia do enunciado é esse aí, certo? Você tem uma família pequena, entre aspas, de circunferências, e eu vou mostrar que se ele não cobriu o R3, eu vou conseguir colocar mais uma circunferência que é adjunta dessas anteriores aí. E é isso aqui que é o processo que a gente vai usar lá na recursão no final para construir a nossa família. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Olha o seguinte. Então eu tenho esse ponto. Vamos chamar de x. Vamos chamar de P. Vai, P era o ponto que você tinha que não estava na união. Tudo bem? Então você tem um pontinho. Olha o seguinte. Quantos pontos tem no R3? Quantos planos tem no R3 de forma que esse ponto esteja no plano? Bom, se você fixar uma reta que tenha esse ponto e pegar os planos que tem essa reta e ficar girando eles aqui, né, tipo um argumento de GA, né, de geometria analítica, você vê que, bom, se você girar até assim de graus, você tem todos os planos que você fez diferentes. Se você girar até 90 graus, você ainda tem todos os planos diferentes. Mesmo se você continuar mais um pouco, você continua tendo diferentes, a não ser quando você gira a 180, que daí começa a repetir, eles só estão refletidos, certo? Bom, mas de qualquer forma, eu acho que eu acabei de fazer um argumento aqui com vocês via ângulo, que é você tem uma sobrejeção, né? Tipo, tem uma abjeção entre a quantidade de planos que tem aqui e a quantidade de pontos que tem em R, certo? Porque simplesmente você faz a função que atribui o ângulo com qual é o plano que você pegou. Então a quantidade que não vai falar em termos de não enumerável aqui, porque para a gente vai ser importante não discutir se o negócio é enumerável ou não enumerável. Então a objeção com os reais de fato. Tudo bem? Então a quantidade de planos que tem esse ponto, acho que eu argumento com vocês que ela tem uma objeção com os reais. Então se você quiser colocar numa notação assim, você vai ter que quantidade de pis planos tais que P pertence a π, isso aqui tem uma bijeção com os reais. Beleza? Com um argumento mais ou menos como aquele que eu falei. Ok. A gente então tem esse negócio. Repara que quando você fixa uma circunferência, em particular você fixou mais de 3 pontos, certo? Você pega 3 pontos dela, então você fixou mais de 3 pontos. Então, ou seja, para cada circunferência que você tem um plano que ela contém. Ele determina exatamente um plano que contém. Então você consegue fazer uma objeção aqui muito simples que é dada uma circunferência,
você tem um plano. Então, do tipo, se você sair, você tem uma função que sai do conjunto de circunferências que chega nos planos, e essa função ela está bem definida. Tudo bem? Você pode ter mais de uma circunferência no mesmo plano, né? Você pode ter uma circunferência aqui, por exemplo. Pode ter outra circunferência aqui, do tipo, você tem circunferências no mesmo plano, mas a princípio você tem, para cada circunferência você tem um plano. Tudo bem? Então, vamos atribuir para a nossa família C, lembrando que a família C é uma família que tem menos circunferências do que pontos no R3, e portanto menos que pontos em R, porque eles têm uma objeção. Para cada uma dessas aqui, você associa um plano, vamos chamar esse plano de plano C, do tipo, então você pega um Czinho aqui dentro, uma circunferência aqui dentro, e leva no plano C. Quem é o plano C? É o plano que contém essa circunferência. Vocês concordam que a quantidade desses caras, esse conjunto aqui, dos πC com C pertencente a C, é menor, vamos usar essa notação aqui que eu acho que fica mais claro, é menor que os reais, certo? Por quê? Porque a quantidade de circunferências era menor, por hipótese, então, portanto, esse aqui é menor que esse. Tudo bem? Beleza. Então, agora, o que aconteceu? Eu tenho lá o meu ponto P, que ele tem um monte de plano, certo? Ele tem essa quantidade de planos em volta dele, que contém esse ponto. E eu tenho esses planos aqui que eu vou chamar de planos proibidos. Tudo bem? Vocês concordam? Tem mais plano não proibido do que proibido. Eu só preciso pegar um não proibido. Então eu vou pegar π agora, esse π aqui que eu peguei, ele é especial. Qual que é a propriedade que ele tem? A propriedade que esse plano tem é ele não contém nenhuma das circunferências que tinham anteriores, certo? Certo? Cada circunferência aqui eu atribuí para o único plano que a contém. Agora eu peguei um plano que não é nenhum desses, ou seja, esse plano aqui que eu peguei em volta do P, vou chamar ele de π, ele não contém nenhuma das circunferências anteriores. Beleza? Ok. Agora, a gente já está quase acabando, por incrível que pareça. Então agora eu tenho esse plano cuja propriedade especial é essa aí. Ele não contém nenhuma das circunferências da minha família. Pega uma circunferência então das anteriores, uma das circunferências que está aqui. Você sabe que ela não está contida nesse plano, certo? Então o que acontece com essa circunferência? Qual é a relação entre essa circunferência e esse plano? Eles podem ser disjuntos, a circunferência é meio que paralela a esse plano, ou ela não chegou a encostar nesse plano, tudo bem? Tem vários casos que acontece isso. Ou a circunferência encostou. Mas se ela encostar no meu plano, como ela não está contida, ela pode encostar num ponto, que seria ela tangenciar o meu plano, ou furar meu plano em dois pontos. Tudo bem? Só tem esses dois casos. Ou dá nenhum ponto, um ponto ou dois pontos. Tudo bem? Então, agora o que você faz? Você pensa que cada uma, eu acho que o jeito mais fácil de imaginar esse negócio é o seguinte: pensa que cada uma dessas circunferências aqui fez alguns furos no meu plano. Tá? Então eu vou pegar para cada circunferência eu vou olhar os furos. Então, por exemplo, pode ser que uma lá não fez nenhum furo, tá bom? Teve uma que fez um furo aqui, só uma. Teve outro que fez um furo, dois furos aqui, mais um que fez dois furos aqui, mais um que fez dois furos aqui, mais um que fez um furo só. Depois teve outro que não fez nenhum, depois mais um que fez dois, e por aí vai. Ou seja, cada circunferência faz no máximo dois furos. Tudo bem? Aí é um daqueles argumentos que eu falei lá no começo. Conjuntos finitos num conjunto infinito é a mesma quantidade total. Então a quantidade de furos que a gente tem aqui é a mesma quantidade de circunferências. Tá? Quer dizer, se a quantidade de circunferências era finita, não é, mas assim, vamos já pensar que a gente já tinha bastante, então, tipo, se você. A única coisa que eu preciso aqui é que a quantidade de furos seja menor que a quantidade de pontos que tem no plano. Tudo bem? A quantidade de furos vai ser menor, estritamente, que a quantidade de furos que tem no plano, porque a quantidade de furos que você tem está limitada por a quantidade de planos, de circunferências que você tinha. Ok. O que você faz agora? Vamos olhar o que esses furos me falam aqui em termos desse ponto. Eu vou ter que dar um zoom aqui, então vamos tirar esse desenho, vamos fazer um desenho um pouquinho melhor. Então imagina agora que meu fundo branco é o meu plano, eu tenho meu ponto P aqui, certo? Meu ponto original. Traço uma reta qualquer sobre ele. Tá? Pensa que essa reta pegou meu ponto. Tudo bem? E eu vou até fazer um desenho, nem precisa fazer esse argumento, mas eu vou fazer um desenho assim, ó, que eu acho que fica mais fácil. Vocês concordam que para cada real que eu pegar, positivo, eu consigo pegar uma circunferência que faz isso, ó, tangencia essa reta original aqui nesse ponto, e o centro fica nessa outra reta. Então peguei esse ponto, esse real positivo,
deu isso aqui. Se eu pegar esse real positivo, né, que seria essa distância aqui, eu teria essa outra circunferência assim. Ó. Tem raio essa coisa e tangencia aqui nesse ponto. Tem raio essa coisa e tangencia nisso aqui, certo? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou querendo argumentar com vocês que para cada real positivo eu tenho uma circunferência neste plano que contém esse ponto. Tudo bem? Ou seja, para cada real positivo. Então a quantidade de circunferências nesse plano que contém esse ponto, nem peguei todas as possíveis, peguei só as que estão fazendo essa propriedade aqui. Tem a mesma quantidade que isso, de pontos, que é a mesma quantidade de R. Tudo bem? Ou seja, tem muita circunferência para escolher. Tá certo? Agora vamos olhar aqueles buracos que a gente tinha. A gente tinha um monte de buraco aqui. Mas olha essa família que eu peguei. Você já falou que ó, o centro vai estar aqui e o ponto vai tangenciar aqui. Então, para cada um desses buracos, por exemplo, esse aqui, ele jogou fora exatamente uma circunferência. Ou no máximo uma circunferência, se você quiser pensar, porque pode ser que tem uns pontos que estão para baixo, não sei o quê. Você concorda? Cada buraco que você fez aqui anulou uma circunferência, mas só uma. Ele não vai anular duas. Tá certo? Cada ponto que você vai ter aqui vai anular. Você podia até que anulava finitas circunferências. O importante é que cada ponto vai jogar fora só uma quantidade pequena de circunferências que você não pode pegar. Então o que eu faço? Para cada ponto que eu tenho aqui, apago a circunferência que eu tinha. Apago uma circunferência que ele não deixa, esse ponto apagou essa, sei lá, vai fazendo algumas coisas assim. Apaguei algumas circunferências, mas a quantidade de circunferências que eu tenho é maior. Portanto, tem uma circunferência que não foi apagada. Vamos supor que foi essa aqui. Essa circunferência, qual que é a propriedade que ela tem? Ela tem o ponto e ela é disjunta de todas as anteriores, certo? Porque os buracos eram justamente onde as outras circunferências passavam neste plano. Então, se ela não pegou nesse plano e ela está inteira aqui, ela não pegou nenhuma das anteriores. Então, eu consegui uma circunferência que é disjunta de todas as anteriores e tem um ponto novo. Eu sei que a primeira vez que você vê esse negócio é meio estranho, minha recomendação é a seguinte: tenta começar você a escrever, você vai ter dificuldade, provavelmente você vai ter dificuldades em algumas passagens, depois que você teve essas dificuldades nessas passagens, você volta aqui e vê qual que foi o argumento que eu tentei dar, que eu acho que daí fica mais claro. Tá bom? Aí não acabou ainda, a gente só conseguiu provar o lema, mas agora o pior já passou. Agora a gente vai fazer o enunciado final, que é o quê? Que é a proposição que de fato então existe uma família C de circunferências, 2 a 2 juntas, que cobre o R3. O que eu quero dizer com cobre é a união de todas as circunferências dá todos os pontos no R3. Basicamente, o que você tem que fazer? Você bem ordena os pontos de R3. Eu vou dar só a ideia aqui, porque essa parte é um pouquinho mais chata de escrever, de fato, hein? Mas tem tudo escrito lá direitinho na apostila. Bem ordenando os pontos de R3 com uma ótima ordem, não só uma boa ordem. Então eu quero que qualquer segmento inicial não tenha uma objeção com tudo. Tudo bem? Então quer dizer que se eu tiver no meu processo aqui, a quantidade de pontos que eu olhei até esse momento é menor estrito que o R3 inteiro. Menor que R também, porque tem objeção. Tudo bem? E aí eu vou começar a construir uma família por recursão, vou construir uma família de circunferências. Qual que vai ser a coisa? Eu pego, por exemplo, vamos supor que esse aqui é o meu x, esse aqui é o x que é o menor de todos. Então eu pego simplesmente uma circunferência cx que contém esse ponto. Tá bom? Quando eu chegar nesse cara aqui, eu quero tentar definir quem que vai ser esse y. Tá? Mas eu já tenho todos os cx que foram definidos anteriores. Tá? Aí vou fazer dois casos. Se o meu cy, se o meu y, né, o meu ponto y, pertence a algum cx anterior, que já estava definido, eu falo que o cy é igual ao cx. Tudo bem? Porque eu vou tentar definir uma circunferência, então as circunferências elas vão ter algumas repetidas. Então, se o y já estava em alguma das circunferências anteriores, eu simplesmente falo que o cy é igual ao cx. Agora tem o caso mais interessante, que é se o meu ponto y não estava em nenhuma das cx anteriores, então se o y não pertence a cx, para todo x menor que y, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você caiu exatamente no caso do lema. Por quê? Eu tenho uma quantidade de circunferências que é menor que r, estou usando a ótima ordem aqui, e eu tenho um ponto, no caso y, que não está em nenhuma das circunferências que vieram antes, cujo tamanho da família de circunferências é menor que tudo, certo? O lema me garante que existe o quê? Existe um cy
que é disjunto de todos os cx. Então defino cy como sendo esse aqui. Aí eu passei essa parte e eu faço isso sempre. Então em todos os momentos eu vou conseguir fazer essa definição e, portanto, no final eu vou ter uma cobertura, certo? Porque pega um ponto qualquer. No ponto qualquer, repara que a nossa construção sempre garante que a OCX, né, peguei esse ponto, vamos chamar de Z, vai. Não interessa o que aconteceu no nosso processo, o CZ contém o Z. Por quê? Ou ele é igual a uma outra circunferência que veio lá para trás e continha, que é o primeiro caso que a gente fez, ou ele é uma circunferência nova que conteve ele, certo? E agora, se você pegar duas circunferências distintas, elas são disjuntas, certo? Porque pega então duas circunferências distintas, CX e CY. Não estou falando já de cara que só porque o X é diferente do Y, o CX é diferente do Y. As circunferências podem ser iguais, como a nossa construção. Mas se elas forem distintas, a nossa construção garantiu que elas seriam disjuntas. Tudo bem? Então aí você conseguiu construir por esse negócio. Tá bom? Então essa construção ela não é meio, tipo, não dá para você enxergar o que aconteceu aqui porque a gente usou a boa ordem, que não foi que é dada por um axioma, mas daí no final você consegue esse processo. Tá bom? Então é isso aí.